Dica de hoje, cargas sobre lajes. Então, essa dúvida é sempre recorrente, sempre me perguntam sobre isso. Como que eu faço para considerar carga sobre a laje? Que carga que eu coloco? Né? Como que eu quantifico carga de parede, por exemplo? Então, assim, você pode especificar isso e detalhar a sua laje, só que existem empresas, existem projetistas específicos para o cálculo e dimensionamento e detalhamento de laje, que normalmente, o que eles fazem? Eles fazem um projeto casado com execução. Então, são empresas especializadas em execução de laje, só que eles fazem todo o dimensionamento e todo o projeto de laje, inclusive com ART própria para essas lajes, e executam para você, né? Muitos aí não cobram nenhum projeto e acabam ganhando muito serviço por conta disso. Então, assim, o que eles pedem normalmente? Planta de forma com os vãos, espessura dessas lajes, e eles dimensionam as armaduras. Tá? Mas o que você passa para esses caras, caso você for terceirizar esse serviço mesmo de dimensionamento da laje, o que você passa em termos de cargas? Primeira coisa, a laje, ela vai ter a seguinte configuração. Vai ter aqui a minha laje, certo? Pode ser treliçada, vigota protendida, maciça, enfim. A laje aqui, só representando a laje, tá? Concreto ali. E aí, em cima dessa laje, você pode ter diversas camadas. Então, você pode ter uma camada que é um contrapiso, você pode ter uma regularização, você pode ter impermeabilização, você pode ter camada de argamassa colante, o piso, enfim, você pode ter todas essas camadas aí, cada uma vai ter a sua espessura e o seu material, tá? Então esse aqui, ó, você vai ter, vamos chamar assim, H1, você vai ter um peso específico, gama 1. Esse outro material aqui, você vai ter uma espessura 2 e um peso específico 2. Além disso, a gente tem que pensar o que também? Em cima, você pode ter as cargas de ocupação, que são as cargas acidentais. Não só isso, você também pode ter carga de parede. Você pode ter carga de parede em cima dessas lajes. Então, como quantificar isso? Primeiro, carga de parede, normalmente, a gente vai fazer o seguinte. Sempre que possível, na verdade, você tem que especificar o local onde vai ter essas cargas de parede. Então, vamos supor, vai ter uma parede aqui e uma parede aqui. Você indica aqui, por exemplo, vai dar 600 kg por metro, né? Carga linear. E aqui também, 600 kg por metro. Como é que eu chego nesse valor? Esse valor nada mais é do que, pego lá a parede, né? Vamos pensar aqui, ó. Essa aqui é a parede, né? Ela vai ter um comprimento, vai ter a espessura e a altura. Essa carga aqui por metro, basta que eu pegue o gama dessa alvenaria, normalmente é 1.300, tá? Só que se você considerar reboco, massa por fora, pode ser que isso chegue a 1.600, tá? Então fica ali entre 1.300 e 1.600 para você considerar. E aí, como que você chega nesse valor aqui, ó, 600? Basta você pegar o gama da alvenaria, né, o gama aqui da parede, multiplica pela altura e multiplica pela espessura. Você vai multiplicar por duas grandezas ali lineares, né? E aí o gama, que ele é, vamos pensar assim, quilograma por metro cúbico, a hora que você multiplica por uma grandeza que é em metro e por outra que é em metro, né? Esses 2 metros aqui vão tirar 2 desse expoente aqui, esse 3, né? Então vai ficar o quê? Quilograma por metro, que é o quê? A única dimensão que eu não multipliquei foi o L. Quer dizer que isso aqui está distribuído nesse comprimento L. Então a minha carga ela vai ser colocada linearmente. Isso aqui seria o mais adequado de você apresentar, tá? Só que assim, existem projetistas que também defendem a seguinte metodologia. Defendem que você pode pegar esse comprimento aqui, vamos chamar de L1, e esse comprimento aqui, vamos chamar de L2. Você vai pegar essa carga aqui, multiplicar por L2, você vai ter qual que é o peso total disso aqui. Então isso aqui vai dar um valor, 1 quilograma.
né? Simplesmente como se fosse uma carga pontual. Mesma coisa essa aqui. E aí você calcula essas duas forças, soma elas, você vai ter um valor ali em quilograma, que é um valor absoluto. Em quilograma não está dividido por metro nem nada. E aí você pega e divide pelas dimensões da sua laje. E aí você vai ter o quê? Uma carga equivalente dessas paredes distribuída na laje. Não é a forma mais exata, certo? Porque você está tirando essa carga aqui, que ela é localizada, e convertendo ela para uma carga que ela é distribuída, tá? Então, lógico que se você distribui ela, o efeito que ela vai dar na sua estrutura vai ser bem... Na verdade, assim, o efeito que ela vai dar na laje vai ser um efeito amenizado. Só que, assim, se você tiver com uma pressa ali para lançar fundação, por exemplo, né, os dois métodos aqui que eu apresentei, eles vão resultar no mesmo valor de carga para sua fundação, né? Então, assim, tanto você jogar a carga localizada como a carga por metro quadrado, os dois vão ser equivalentes para a fundação, só que para a laje pode gerar aqui um certo probleminha de cisalhamento, tá? Então, por isso que se você puder optar por colocar carga linear, apresentar para o projetista de laje carga linear, melhor. Tratando de programa, lá no Eberic, é possível a gente jogar carga de parede, né? Você vai abrir a janela de viga, né? De viga não. Vai ter lá a ferramenta lá para carga linear. Abriu lá, vai ter lá carga de parede, tem lá editar. Ele vai abrir uma janelinha em que você consegue colocar a altura da parede e o peso específico da parede e a espessura da parede. Nas versões mais novas do Eberic, né, na verdade, a partir de 2018, surgiu já uma certa compatibilização entre materiais e pesos. Então, esses valores aqui do peso específico da alvenaria já é pré-definido com base em configurações que você coloca de espessura de acabamento. Então, vai ter tanto centímetro de emboço, tanto centímetro de reboco, vai ter tinta, peso específico de cada material. Isso aí já é bem definido a partir de 2018. Então, ele acaba gerando ali em torno de 1.600 kg por metro quadrado, ou por metro cúbico, 1.600 kg por metro cúbico, peso específico da parede já acabada. E aí, como que eu quantifico as cargas que eu falei, as cargas de cada espessura? Então, vamos voltar aqui, ó. Tem lá a espessura, várias camadas, né? Cada um com sua espessura. Como é que eu calculo qual que é a carga dessa camada aqui por metro quadrado? Eu tenho conhecimento da espessura dela. Vamos pensar assim, ela tenha 3 centímetros. Vamos pensar que seja uma camada de contrapiso. Contrapiso vai ser feito o quê? Em concreto simples, né? Não vai ter armadura nem nada. O peso específico de concreto simples, gama, é 24 kN por metro cúbico. E aí a mesma ideia, né? Como é que eu faço para considerar a carga por metro quadrado de uma... Vamos pensar que essa camada aqui seja uma placa, né? Uma placa que vai estar ali com uma espessura de 3 centímetros. Ela vai estar em todo o pano de laje. Como é que eu faço para calcular o peso dela por metro quadrado? Simples. O peso dela, vamos chamar isso aqui de G, seria o quê? Simplesmente pegar esse 24 aqui e multiplicar pela espessura. No caso, como está em metro cúbico aqui, jogaria esse 3 centímetros como 0,03 metros. Faria isso aqui para todas as outras camadas que eu tiver no meu projeto. Normalmente isso aqui vai ser definido no projeto arquitetônico. Ou você também pode definir isso com o construtor. Como é que vai ser feito isso? O que você vai considerar nessa laje? Tá? Então você faz o quê? Todo esse procedimento aqui para cada uma das camadas e depois você faz um somatório disso tudo. Tá? Esse valor aqui você vai colocar nas configurações da laje. Tá? Você vai abrir lá, dá 2 cliques em cima da laje que você lançou, ele vai abrir ali carga acidental, coloca o valor da carga acidental. Carga de revestimento. Nessa carga de revestimento, você vai colocar o valor que você obteve desse somatório. E aí, se tiver parede, né? A parede, se você colocar ela como carga linear, melhor, que nem eu falei, né? Você vai ter ali um cisalhamento que, se você não fizer isso, pode ser que ele fique mascarado no modelo. Então, adequado você colocar carga linear. Mas se você optar pela outra forma,
Como que você faz? Você pega a carga ali por metro quadrado, que eu ensinei agora há pouquinho, pega aquilo lá e joga no campo de carga adicional. Você pode colocar ali como carga adicional, na verdade, no campo de carga extra, tá? Dentro de carga extra você vai ter várias hipóteses ali. Carga adicional, carga acidental, carga de água, de solo, enfim, você coloca isso como carga adicional, né? E aí ele fica como uma carga permanente, que nada mais é do que uma carga que vai estar sempre ali, que a parede é uma carga permanente. Dito isso, de onde que eu tirei esse número aqui? Esse número, ele sai da norma NBR 6120. Essa norma aqui, ela especifica os valores de carga acidental mínimos e também os pesos específicos de materiais que eu tenho que considerar em projeto. Então eu estou com ele aqui no jeito, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que tá. Abri aqui a norma 6120, tá? Ela é de 1980. Ela tem aqui, ó, na primeira tabela, o peso específico de diversos materiais. Então aqui, ó, mármore e calcário. É muito comum o pessoal colocar granito, na verdade, né? Colocar granito em piso de escada. Então se você quiser quantificar carga de escada, você joga esse peso específico aqui, 28 kN por metro cúbico. Aqui os pesos específicos de tijolo, né? Tijolo furado aqui 1.300. E aí é uma advertência aqui que eu te dou. Tijolo furado é 1.300 kg por metro cúbico, desculpa. E aí a gente tem que colocar como carga o valor da parede acabada. Então, que nem eu falei, daria ali em torno de 1.600 kg por metro cúbico. Revestimentos, ó, da onde que eu tirei aquele 24 ali, ó. Concreto simples, 24 kN por metro cúbico. Além disso, essa norma ela também coloca aqui, ó, as cargas acidentais, tá? Valores mínimos das cargas verticais, que são cargas acidentais. Então aqui, só para exemplificar, edifícios residenciais. Então se a gente estiver fazendo um edifício residencial, eu vou olhar aqui nesse item 11 aqui, ó, na linha 11, tá? E aí isso aqui pode variar de acordo com o tipo de acordo com o cômodo, tá? 1,5 kN por metro quadrado ou 2 kN por metro quadrado. Então, onde que isso entra aqui, né? Essa carga acidental é a carga de ocupação, que ela vai estar aqui no dia a dia. Nas propriedades ali da laje, né, na edição da laje, onde você clica duas vezes, né, na laje que você lançou, você clica duas vezes nela, nos campos ali de cargas, tem um campinho de carga acidental. Nesse campo de carga acidental é onde você vai colocar aquele 150 ou 200 kg por metro quadrado, né? Dependendo do cômodo ali. Se for dispensa, por exemplo, é 200. Se for um quarto, por exemplo, 150. Beleza? Espero que vocês tenham curtido como colocar carga sobre as lajes e te vejo nas próximas dicas. Até lá!